Olá, meus queridos. Hoje é dia 21 de março. Vamos ter então o nosso devocional diário, aquela mensagem mais curtinha para o seu dia, de motivação, de ensinamento, com base nas Escrituras. Vamos ver o que diz hoje a mensagem. O poder da fraqueza. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Veja que algumas pessoas sabem, outras não. Algum tempo atrás, eu passei por algumas questões de saúde em família, em que o meu pai teve câncer, ficou em tratamento na média de 6, 7 anos, câncer de estômago, e depois, no último ano que meu pai estava indo em tratamento, a minha mãe também teve câncer de estômago. Então, muitas vezes nos últimos dias é que eu ia visitá-los nos hospitais de Porto Alegre, eu via meu pai e minha mãe deitados, um em cada cama, fazendo quimioterapia, recebendo os tratamentos. Eu sou filha única, para quem não sabe, então realmente foram momentos bem difíceis que a gente passa na nossa vida, em que a gente tem duas escolhas, né? Nos apegarmos a Deus, que é a nossa força, ou nos entregarmos às fatalidades, aos problemas, enfim, em que a vida nos acomete. Muitas vezes eu fico recebendo mensagens que dizem assim: Eugênia, você está bem? Eu digo: estou bem. Não é que você fica postando oração todo dia, só coisa referente à Bíblia todo dia. Eu fico pensando que bom que essa pessoa, embora a crítica eu não tenha compreendido a razão real, né? Mas que bom que essa pessoa de repente entra em contato para falar algo assim, apresentando-se com uma certa, conforme foi dito, preocupação por eu estar lendo a Bíblia, na presença de Deus, me mantendo equilibrada, forte, feliz, no amor de Cristo, no amor de Deus. E daí eu fico pensando, estranho, porque quando eu estava na tribulação, passando por momentos difíceis, de verdade, em que eu tive Deus e poucas pessoas ao meu lado no dia a dia, no enfrentamento do câncer dos meus pais, essa mesma pessoa, essas mesmas pessoas nunca fizeram uma ligação, nunca demonstraram preocupação real sobre como eu poderia estar. Em que eu pouco importava, mas como poderiam estar os meus pais? Não estou falando de pessoas que ligassem para perguntar, precisa de alguma coisa, nem chega nisso. Mas perguntar como você está. Precisa conversar, precisa de um apoio emocional. Não. Essas pessoas não tiveram empatia nem sensibilidade quanto a isso. Agora hoje, passados-se alguns anos, em que graças a Deus eu estou bem, que graças a Deus
a presença do Espírito Santo na minha vida, nas minhas leituras, nos meus estudos, juntamente com os meus irmãos em Cristo, em que, embora eu não tenha irmãos e perdi os meus pais, eu considero que eu tenho, assim, uma família. São os meus irmãos em Cristo. Essa pessoa entra em contato para perguntar se eu estou bem, porque eu passo orando, estudando a Bíblia, compartilhando com os meus irmãos, com o objetivo de que possa levar uma palavra de conforto, porque todas as pessoas têm batalhas individuais que passam no seu dia a dia. É no mínimo estranho esses comentários, esse tipo de preocupação que me vem agora anos depois, né? Pessoas que perdi o meu pai, compareceram e depois nunca mais ligaram para saber como eu estava. Pessoas e eu em tratamento com a mãe, porque a mãe também estava com câncer. Eu sozinha, filha única. Então perdi a minha mãe, essas pessoas também não me ligaram para saber como você está. Uma palavra, um abraço. Então é no mínimo curioso, porque hoje, em que me veem bem, porque embora eu tenha passado por essa questão familiar, em que as únicas pessoas que eu tinha de convivência era minha avó, o meu pai e a minha mãe, porque eu não tenho irmãos, né? Perdi a minha avó, perdi o meu pai. Na questão, mais ou menos 1 ano, 2, a mãe em tratamento, perdi minha mãe, os 2 para o câncer, fiquei sozinha no mundo. E essas pessoas que hoje vêm com um ar de crítica, de eu estar próximo a Deus, de eu estar firme na palavra de Deus, orando, estudando, vêm me dizer que estão preocupados comigo. Gostaria de tranquilizá-los e dizer que estou muito bem, graças ao poder do Espírito Santo, ao poder de Deus na minha vida, que agiu de uma forma realmente como um milagre. E que essa pessoa que está tão preocupada de eu estar focada em me aproximar de Deus, dar continuidade aos meus estudos e seguir esse caminho, estou cursando teologia para que meu aprendizado seja maior, essa pessoa não precisa se preocupar comigo. Eu sobrevivi, estou de pé, entende? Normalmente muitas pessoas se unem na dor, pessoas que se unem na dor, com o intuito de ajudar, colaborar de alguma forma, com uma palavra, com um abraço. E tem outras pessoas que nos procuram apenas por curiosidade, para tentar buscar entender como essa pessoa sobreviveu, não é mesmo? Então é importante que essa pessoa provavelmente esteja ouvindo, né, essa mensagem, que ela compreenda que se durante 7 anos de câncer do meu pai, 2 anos de câncer da minha mãe, ela nunca perguntou como nós estávamos, não precisa se preocupar agora, depois de 3, 4 anos do falecimento deles, como eu estou. Porque se eu dependesse da preocupação de pessoas assim, provavelmente eu nem estivesse aqui de pé. Então foi graças a Deus e graças às pessoas que realmente se fizeram presentes, que eu acho que dá para contar numa mão, que foram me dando o apoio que a gente precisa, né? Logo após um luto, foram me ajudando. E foi realmente graças a esse trabalho que já é desenvolvido por outras pessoas, que às vezes pode parecer bem singelo,
de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho, de divulgar o Evangelho nas redes sociais, que fez com que hoje eu estivesse aqui bem e possa estar falando com vocês, em paz, tranquila, compreendendo os porquês da vida, das tribulações que nós passamos, né? Então, desde 2007, eu comecei nessa busca e nunca parei. Então, eu acabei tendo, como uma providência divina na minha vida, oportunidade de ir me preparando espiritualmente para algo que Deus sabia que iria acontecer, para que eu pudesse enfrentar as situações, né? Viver o luto, o sentimento, os momentos de tristeza, os momentos em que senti solidão, porque de repente chega uma determinada hora, aquelas pessoas com quem você conversava, meu pai e minha mãe, eles simplesmente não existiam mais. O teu telefone não toca mais, né? E onde estavam essas pessoas que hoje me vêm aproximada a Cristo para se fazerem presentes? Não. Agora hoje me veem em paz, seguindo a minha vida, na presença das Escrituras, de Deus, tentando ainda, de uma forma simples, singela, poder levar alguma palavra para alguém, uma pessoa que seja, que esteja passando por algo semelhante, parecido, como um refrigério, um alívio, um consolo. Então veja que o poder da fraqueza, em que nós vemos que em Filipenses 4,13, vamos ver o que diz a palavra, fala de Paulo. Vamos ver. Então Paulo envia uma carta aos Filipenses, tá? Em que ele diz o seguinte: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje, pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia. No caso, Paulo naquela época estava preso, na época que ele escreve a carta, né? E foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Então veja que na vida da gente nós passamos por muitas tribulações. Mesmo que você esteja próximo à palavra, a Cristo, vivendo Cristo na nossa vida, isso não nos impede de que nós passemos por tribulações, como eu acabei de contar.
Eu sempre fui próximo ao Evangelho, a Cristo, a Deus, uma fé viva, e perdi os meus pais para o câncer, em que eles ficaram anos de tratamento, eu sozinha, filha única, tendo que cuidá-los, né? E nesse momento a gente vê realmente quem são as pessoas que se importam com a gente de verdade. Pessoas que durante todo esse tempo nunca tiraram 5 minutos para fazer um telefonema, saber como você está, como está enfrentando, conversar. Não é oferecer ajuda, mas demonstrar esse interesse pelo outro ser humano, como agora estão demonstrando curiosidade, sabe? Anos depois que perdi os meus pais, que sobrevivi, que continuo na presença do Evangelho, que continuo os meus estudos, lendo as Escrituras, tentando humildemente levar uma palavra de conforto, consolação, de entendimento para quem tiver interesse. Essa pessoa entrar em contato perguntando: como que a Eugênia está? Por quê? Não porque ela passa só lendo a Bíblia e envolvido com isso. Amém? Que coisa boa. Entende? É uma forma que as pessoas têm, que as pessoas não precisem procurar o entendimento de Deus e a presença dos ensinamentos de Cristo, do Espírito Santo nas nossas vidas, apenas no momento de dor. Eu já vinha desde 2007 como cristã, desenvolvendo a palavra de outras formas, que foi o que me fez compreender e estar pronta para enfrentar o que eu passei depois. Isso é que me deixou de pé. Já que essa pessoa está tão curiosa, o fato de eu ler a Bíblia, estar hoje em dia compartilhando essas mensagens, atualmente, é porque eu entendi que de repente eu pudesse fazer algo mais. Porque se eu conseguir me restabelecer sozinha no mundo, perdi meu pai, perdi minha mãe para o câncer, foi uma luta incansável, 7 a 9 anos, câncer de estômago, eles sofreram muito, eu presenciei todos os dias, e Deus me deu força, né, para enfrentar, ajudar os meus pais, estar presente, fazer tudo o que Deus permitiu que eu fizesse para que eles ficassem bem, mas não foi possível porque era hora de eles estarem com Jesus, não era a minha hora, era a hora deles, e eu, como filha, tinha que auxiliá-los nessa jornada de partida deles. O que me admira são realmente algo interessante de se parar para pensar, porque essa curiosidade das pessoas na vida daqueles que conseguem estar bem, sobreviver, enfrentar com o poder de Deus, de Jesus nas suas vidas e seguir em frente. Entende? É diferente de uma pessoa ligar para te dizer: te acompanho, estou muito feliz de ver que você está bem, mesmo depois de tudo que você passou, na presença de Deus, na presença de Cristo, continue. Então há uma diferença muito grande entre as pessoas, o ser humano realmente é muito complicado, em que quando, como aquele ditado, quando as pessoas estão passando pela dor, sobram poucos ao redor, quase ninguém, e parece que há sim uma observação de longe para ver como aquela pessoa está decaindo, sofrendo,
E quando o processo não é esse, que a pessoa está enfrentando na fraqueza, naquele momento, o poder de Deus, naquele momento nas suas vidas, e está superando, e está na presença de Deus, nos seus estudos, enfim, conseguindo se manter, essas pessoas realmente sentem algo que eu não sei nominar o que seria. Eu só sei que não faz muito sentido. Eu só posso dizer que bom, que durante todos esses anos, essa pessoa nunca se preocupou comigo ou com os meus pais. E hoje a palavra de Deus, o fato de eu estar levando a palavra de Deus na rede social, essa pessoa então parou para me ouvir, para escutar. Só não pense que é algo negativo, a palavra de Deus é tudo nas nossas vidas. E que essa pessoa que às vezes enfrenta, porque eu a conheço, muitas dificuldades psicológicas, de relacionamento, problemas físicos, saúde, que essa pessoa possa também ter um encontro com Jesus, que essa pessoa possa sentir a presença de Deus na sua vida e se restabeleça, fique bem, não é mesmo? É isso que a gente tem que desejar para os nossos irmãos, porque muitas vezes desejar o bem, orar para quem está bem é algo muito fácil, muito intuitivo, mas a gente orar por pessoas que às vezes desejam o nosso mal, ou que se comprazem, né, ficam felizes em saber que algo deu errado na nossa vida, nós temos que orar mais, para que essa pessoa compreenda que não há necessidade de agir dessa forma. Que bom, né, que eu estou bem, não é bom? Você não fica feliz que eu estou bem, embora tenha perdido meu pai, minha mãe para o câncer, ser filha única, estar sozinha no mundo, estar seguindo as palavras de Deus, em comunhão com o Evangelho, com os meus irmãos em Cristo, estou restabelecida, tocando os meus negócios, não é mesmo? Com a minha família. Espero que isso alegre o seu coração e que não desenvolva nenhum sentimento negativo em você, porque tudo que a gente pensa de mal em relação ao outro acaba sendo um veneno para si mesmo. E com certeza, durante todo o tempo que o meu pai e a minha mãe ficaram doentes, eu cuidando deles, eu também digo que todas as pessoas que não compareceram, que não ligaram, que não tiveram empatia pela situação, familiares, pessoas que se diziam amigas, que não se sintam mal, porque os meus pais realmente não precisaram disso. Eles tiveram a filha deles, no caso, e os poucos que se fizeram presentes na caminhada deles, pessoas muito fiéis, pessoas muito amigas, pessoas que trocavam fralda deles, né? Eu que passava dias, 100, 120 dias nos hospitais com eles. Eu sou filha única e me fiz presente o tempo todo. E graças a Deus pude cumprir, honrá-los, cumprir a minha missão como filha, estar presente, segurando a mão deles até o último suspiro, dando todo o apoio, toda a presença, todo o amor, todo o carinho, porque eu e os meus pais, nós éramos muito mais do que pais e filha, nós éramos amigos comprometidos, sinceros, nós sabíamos o que o coração um do outro sentia, o que pensávamos, nós éramos realmente muito unidos e não haveria pessoa mais certa de estar na presença deles nesse momento de dor, de dificuldade, quando a morfina não fazia mais efeito, quando eles tiveram que ficar longos períodos ligados em máquinas nos hospitais, a pessoa mais correta seria eu. E provavelmente não seria pessoas como essas que hoje ligam para perguntar, depois de anos que eles faleceram, 3, 4 anos, como é que a Eugênia está sobrevivendo?
Ela não tá legal, ela passa só lendo a Bíblia. Que julgamento é esse, minha irmã? Não é mesmo? Fiquem com Deus, espero que esse vídeo sirva de um alerta e que toque o coração das pessoas para que as pessoas sejam mais humanas e presentes na palavra de Deus, que é vida. Fiquem bem.